Boa noite a todos, boa noite Alice, Luiz Miguel e Yasmin. Estamos aqui então, né, no nosso último tópico, né, de matéria aqui do nosso curso de linguagem C, tá? Deixa eu alterar aqui para ver igual vocês. Me falem se estão vendo a tela certinho aí para mim. Tá, todo mundo tá vendo. Beleza. Como tem muito poucas pessoas hoje, vou pedir para a Alice e para a Yasmin puder falar, né, no microfone ou no chat, para a gente não ficar falando sozinho aqui também. Ajuda um pouco, tá? E aí, a gente tem aqui, então, nesse tópico, né, de novo, facultativo, os dois últimos tópicos do curso, eles são facultativos, e vocês estão aqui para aprender, então, sobre ordenação, tá? Que a gente vai ver que, basicamente, é organizar valores, tá? Então, aqui vocês vão ter uma videoaula, tá? Essa ordenação não tem na apostila do curso aqui, tá? Então, a gente vai aprender ela aqui mais na videoaula, tá? Então, vocês vão ver a videoaula aqui. Tá? Então, tá ali a videoaula. Vocês vão ver a videoaula e vão ter dois exercícios aqui no LVP. Né? Cada um tem o seu gabarito aqui, né? E aí eu peço para vocês tentarem fazer primeiro. Né? A gente vai resolver aqui na aula também, né? Com os gabaritos. Mas aí vocês vejam que agora, mas aí não copiem por enquanto, não. Tentei fazer depois sozinhos. E se não conseguir, aí vocês vão lá e realizam, né? Vejam como é que faz ali o exercício, tá? Então, dois exercícios com os seus gabaritos aqui, tá? Lembrando que esses exercícios aqui, facultativos, né? Tanto de recursividade quanto de ordenação, eles não acrescentam nota, tá? Para o certificado, por ser facultativo, tá? Mas é aquilo que a gente falou, tá? Tentem fazer para vocês aprenderem. E aqui, então, vai ter um material extra, né? Fora aqui do curso, tá? Só que é de ordenação, né? Alguns sites que a gente separou. Esse primeiro aqui é o Ordenação de Vetores usando linguagem C, né? Que é para quem quer saber mais detalhadamente os tipos de ordenação que a gente vai falar hoje. Tá? Eu vou citar lá os tipos que a gente tem de ordenação. E aí, quem quiser aprofundar em cada um deles, entender como cada um deles funciona, por favor, ler esse conteúdo aqui, tá? Desse site aqui, tem um link aqui. E aqui também temos uma aula sobre tudo de ordenação na plataforma do NOIC, tá? Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, em relação, né, depois daquela parada que a gente teve para o recesso, e a gente voltou com a segunda parte do curso, acho que a gente tinha parado aqui, né, em vetores, matrizes, e aí agora, depois do recesso, a gente entrou em strings, funções, recursividade e ordenação. Gostaria de perguntar se vocês tiveram, né, alguma dificuldade nas atividades, se vocês deixaram de fazer alguma, quer que abre prazo de novo. Eu lembro que na última aula, acho que a Alice pediu para aumentar o prazo da recursividade. Não é isso, Alice? Ou de funções? E eu não aumentei. De funções. De funções, isso. Eu fiz até hoje. Deixa eu ver aqui. O prazo, ele estava... Mas ele não está deixando de se enviar, não, Alice? Porque esses do LVP aqui mesmo, eles não estão com... Eles não têm prazo. É que eu não fiz mesmo, entendeu? Aí eu fiquei com medo de acabar, eu não tinha visto se tinha prazo. Mas eu fiquei com medo de acabar e não dar tempo de eu mandar. Entendi. Mas aí você pode mandar quando você conseguir, tá? Porque esses do LVP aqui não tem prazo, né? Eles não fecham, tá? Eles só vão fechar depois do carnaval, né? Que a gente vai pegar as notas e vai compilar, tá? E aí o Felipe também, que tinha pedido para reabrir, tá? Tá tudo aberto lá. Então, todos esses do LVP aí, do curso todo, tá aberto. Para quem não fez, quem quer pegar mais nota aí, pode fazer, tá? Então, beleza. Eu vou fechar aqui essa aba para a gente ver o nosso material sobre ordenação. Então, o nosso curso está acabando, então? Sim, Felipe, nosso curso está acabando. Essa aqui é o nosso última matéria em si. Tá? Ah, bacana. Tá.
Então, tá aparecendo na Então, os tela outros certinho? exercícios já são esses que estão aqui, né? Sim, até esses aí. Extremas funções e o facultativo. Aí eu tenho até que dia para fazer? A gente não vai ter aula, né, na semana que vem, por causa do carnaval, e Aham. só que aí na próxima semana, depois do carnaval, né, e a gente vai ter uma aula só sobre notas, certificação, e eu vou ver se eu vou passar uns exercícios de revisão na próxima semana, tá? Tá. Então é No tentar curso fazer esse todo. fim de semana agora, né? Isso, né? Então, uma dica para todo mundo que está na aula, para todo mundo que está vendo a gravação depois, é pegar o site, nossa página do curso lá no Moodle e entrar em todas as atividades, ver se fez ou não, né? Porque aí, já na próxima semana, vai fechar tudo e vai compilar as notas, entendeu? Então, enquanto a gente não chegar na próxima semana, você tem que terminar tudo aí. Pode ser? Beleza. Tá. Aí eu vou ver, né, na próxima semana, mesmo sendo feriado, né? Eu vou tentar abrir alguns 3 exercícios ali, mais ou menos, de revisão, tá? Para vocês do curso todo, porque a gente teve aquela parada lá, né, do recesso, e aí talvez vocês esqueceram, né, de algumas coisas que a gente aprendeu que é importante revisar, tá? E aí vai servir para todo mundo, tá? Né, para quem está vendo a gravação aí, para quem não está na aula de facultativo, né, vai entrar como nota no certificado, tá? Então, para quem não está vindo na aula e tiver contato com essas pessoas, por favor, avisar, tá? E, né, porque elas falaram de vir na aula, porque esses 2 últimos tópicos são facultativos, tá? Então, vamos entrar aqui no nosso conteúdo, no nosso material, né? Tá aparecendo aí certinho, tá, né? Tá aparecendo. Tá. Então, nossa aula 14 sobre ordenação. A agenda de hoje é ordenação. Tá, então o que é uma ordenação, tá? Esse conceito de hoje é bem simples, tá? Quando a gente vai entrar em como cada tipo de ordenação, esse assunto ele fica mais complexo, tá? Então a gente não vai entrar em cada tipo de ordenação aqui na aula, não, tá? É aquilo que eu falei. Quem quiser aprofundar em cada tipo, por favor, ver aquele site que a gente disponibilizou lá na nossa plataforma, tá? A gente vai passar mais a lógica aqui dessa ordenação, tá? Então, a ordenação é uma técnica de organização de valores de alguma forma, tais como crescente, decrescente, maiores, menores, etc. Tá? Então, basicamente, aquilo que a gente vinha fazendo, né, para achar o maior valor, né, maior nota entre os alunos, maior valor entre os números, maior nome, etc. Né, aquilo que a gente estava fazendo, só que a gente estava fazendo só em uma variável, né? A gente não estava fazendo aquilo em vetor, né? Então, se a gente fazer isso em um vetor, a gente está utilizando a técnica de ordenação, né? No vetor e em uma matriz também, tá? Então, a gente não tem sintaxe aqui nessa ordenação, tá? Não existe uma sintaxe para ordenação, pois ela é feita através da lógica do seu programa, né? Se ele vai organizar, né, os valores do tipo crescente, decrescente, maiores, menores, tá? E etc. Tá? Não seria isso uma ordenação, né? Alguma dúvida pode Aqui, interromper. Luiz, acho que só seria legal falar um pouco da importância disso. Por que Sim. que tá na grade do Se curso. você quiser falar, Uhum. pode falar. Pode deixar. Então, gente, os algoritmos de ordenação, primeiro, eles são muito importantes e segundo, eles são muito complexos. Eles demoram muito tempo. Imagina que você tem uma lista de vários valores. Como é que você faria em vários passos, né, como a gente faz num programa, para ordenar eles? Aí você pensa, ou aí eu penso, por que eu precisaria disso? Por que que isso é importante? Imagina, por exemplo, uma Amazon da vida, que tem milhares de livros, ele precisa organizar esses livros de uma forma que seja fácil dele achar o livro onde que está. Ele tem que saber, né, em que lugar o livro está em certo momento. Ele tem que saber como organizar esses livros dentro de uma certa caixa, por exemplo. São esses algoritmos que vão fazer a diferença entre uma empresa com uma logística boa e uma empresa com uma logística ruim. E a Amazon é um exemplo, né? Mas a Amazon foi justamente uma empresa que conseguiu, nesse ramo, ter uma logística muito boa por causa desse tipo de programa.
E se esse programa for mal utilizado, for mal otimizado, você tem uma eficiência muito baixa com ele. Então, se você pôr uma lista tipo com mais de, sei lá, com 1 milhão de, de elementos, aquilo já fica tipo da ordem de anos de tempo de processamento para rodar, dependendo do algoritmo, né? Então, é muito importante esse tipo de é muito importante e interessante esse tipo de algoritmo que a gente vai aprender durante a aula de hoje. Não é só um assunto aleatório. É só isso que eu queria pontuar. Pode continuar, Luiz. Tá, vamos lá, então. Continuando aqui. Quando que a gente vai usar essa técnica, né, de ordenação, né, conforme o Luiz Miguel explicou melhor para a gente? Quando a gente quer o quê? Organizar valores, né, de um vetor ou de uma matriz em ordem, né, crescente, decrescente, maiores, menores e assim por diante, tá? Então, a gente vai utilizar dessa técnica quando a gente quer fazer isso, né? Por exemplo, aí, para organizar os livros da Amazon, por exemplo, né, por valores, seria um exemplo, né? Na prática, assim, tá? E aqui a gente tem os tipos de ordenação, né? São 3 tipos, né? Método de seleção, método de inserção, método de troca, né? Ou método de flutuação barra bolha, tá? Então, são 3 métodos, e quem quiser entrar a fundo, né, entender cada um, né, como que cada um método funciona, por favor, né, abrir lá o link que a gente disponibilizou como conteúdo extra, tá? Lá no Moodle, tá? Então, esse conteúdo que a gente fez aqui foi bem simples mesmo, porque a gente quer só entrar na lógica, tá? A gente não quer entrar em cada um dos métodos, tá? A gente vai utilizar os métodos sem saber, né, qual que a gente está usando, porque a gente vai pegar a lógica deles, tá? Então, seria isso aí, tá? Na hora que o Luiz Miguel for resolver algum exercício com vocês aí, se ele quiser explicar, né, se a gente está usando um tipo de ordenação, ele pode fazer também, tá? Mas seria basicamente isso o material de hoje, tá? A gente falou, então, o que é ordenação, quando utilizar essa técnica e também dos tipos que a gente tem de ordenação, tá? Então, a gente vai resolver agora exercícios práticos, que são os mesmos que estão lá no Moodle, que eu acabei de mostrar, e vocês vejam aqui agora, né? Tenta fazer depois, envio lá, e se não conseguir, envia o gabarito lá no Moodle, tá? Então, vamos lá. Os exercícios do LVP são facultativos, não entram na pontuação do curso. Mas, conforme a gente falou, que é bom para vocês fazerem para aprender. Tá? Então, o primeiro exercício eu vou fazer, e aí o outro eu pedi para o Luiz Miguel fazer. Pode ser, Luiz Miguel? Pode ser, pode ser. Tá, então, o primeiro aqui é o seguinte, ó, lê um vetor do tipo inteiro de 10 elementos. Ele quer que a gente arranje em ordem crescente os elementos do vetor e mostrar na tela o vetor ordenado, tá? Então, a gente tem que ler um vetor de 10 elementos e arranjar ele em ordem crescente, né? Negativos, nulo e aí os positivos. E aí mostrar esse vetor, tá? Tá aparecendo aí, então, o código? Tá aparecendo. Beleza. Tá, então eu fiz o seguinte, aqui, ó. Eu declarei, né, do tipo inteiro, conforme ele falou, o meu vetor ordem, tá? Que é para me ordenar. Tá? O nome não depende do nome, não. Tá? Eu só coloquei ordem porque eu vou ordenar eles. Com 10 elementos. Eu tenho o I e o J. Tá? Eu vou utilizar o J aqui não como matriz, mas sim para mexer com os próximos valores que tem. Não como uma nova dimensão, mas os próximos valores que tem na frente do meu vetor. Uma variável auxiliar, tá? Que vocês vão ver para que ela serve ali. Tá? Então, o primeiro for, eu tô lendo meu vetor ordem, tá? Deixa eu só colocar aqui entre chaves, que a gente está acostumado a colocar, né? E tá, então a gente está lendo aqui o for e vou ler as posições, né? Para a gente ler um vetor. E aí estou guardando nessa posição i, tá? Então estou lendo o meu vetor aqui.
E aí, para me fazer essa ordenação, eu estou utilizando dois for, um dentro do outro. Né? A mesma lógica de matriz, mas não é matriz. Tá? Eu estou pegando a mesma lógica da matriz, só que não é outra dimensão. É o próximo valor que eu tenho no meu vetor. Tá? Então, estou variando de 0 até 9, ou seja, né, aqui podia ser 9, mas eu coloquei 10 menos 1 para ele entender. Para eu entender depois como é que eu explico. Tá? E ele vai até 9. Por que ele vai até 9? Porque de 0 até 9 são 10 posições, né? Se for de 0 até 10, seriam 11 posições, tá? E mais. Beleza? Sempre vetor começa com 0, não posso começar com 1. E aí, para me ver o próximo elemento que eu tenho nesse vetor, eu estou chamando aqui o J, e eu estou pegando essa posição I e mais 1, ou seja, o J seria a próxima posição do meu vetor, ou seja, se eu tenho aqui, por exemplo, ó, vamos colocar aqui, eu tenho um vetor 1, 3, 5 e 6. E aqui embaixo. Então, por exemplo, aqui, ó. Se a minha posição for 1 no meu I, vai ser esse valor aqui. Né? O 0 é esse aqui e o 1 é esse aqui. E aí, como o 1 aqui tá, o I está 1, né? E aí o J eu estou fazendo ele receber mais 1. Então, ele está pegando o próximo valor. Né? Então, seria o seguinte, ó. O meu I estaria aqui e o meu J estaria aqui. Qualquer dúvida se interrompe, tá, gente? E aí eu estou variando ele 10 vezes também, tá? E J mais. E aí eu estou fazendo a verificação. Se esse valor que está aqui, que eu estou verificando no meu ordem, nessa posição 1, for maior do que o ordem nessa posição J, que eu defini que ela é a próxima, acrescentando 1 ao meu I, seria essa aqui embaixo. Se esse valor aqui anterior for maior que esse próximo, ele vai fazer o quê? Vai jogar na variável auxiliar esse primeiro valor aqui, que seria o 3, e ordem nessa posição 3 aqui. Vai receber agora o ordem J, que seria essa aqui, né, a próxima, e o ordem na J aqui, ó, que seria esse aqui, vai receber o auxiliar, ou seja, vai trocar os valores, né? De 3, no lugar de 3, vai passar para 5 e 5 vai passar a ser 3. Tá? E aqui no caso, então, ficaria assim, ó, 5 e 3. Tá? Se a lógica fosse certa, né? Mas ali a lógica já está certinho ali a ordem. Tá? E ele faz a troca dos valores. Isso aqui é simplesmente uma troca. Eu jogo o valor inicial numa variável auxiliar, troco os valores entre as variáveis e depois jogo o auxiliar na outra variável. Tá? Então, eu troco o 3 com o 5, por exemplo, quando o primeiro valor for maior que o segundo. Né? Se aqui, no caso, então, fosse 5 e 3, a minha ordem, ele ia pegar. Ordem I é maior que ordem J? J é o próximo, né, que eu falei. Ele vai trocar, então. Eu troco aqui com essas 3 linhas de código, eu troco os valores, passa a ser 3, 5. Tá? Vocês conseguiram entender? Qualquer coisa vocês interrompem. E aí depois eu faço outro for, variando de 0 a 10, para imprimir meu vetor ordenado. Tá? E barra N no final. Vamos aqui executar para mostrar aqui para vocês. Não vi se tem dúvida no chat. Não tem. Vamos pegar aqui o nosso bloco. Então, eu vou ter que mostrar aqui 10 valores. Vamos colocar menos 4, menos 6, 5, 8, 6, 2, 6, menos 100, 6, 0. Enquanto falou seu curso, 3, 6, 9, 10. Certinho. E aí, dando Enter, ele vai ordenar. Menos 100 é menor, menos 6 vai na ordem, né? Menos 100, menos 6, menos 4, 0, 2, 5, 6, 6, 6 e 7. Tá? Mostrou 3, 6, porque eu coloquei, né? Entrei com 3, 6 ali. Tá? Aqui, Luiz, eu mandei no chat como é que ela funciona, né? Por causa que é meio complicado de ficar mostrando, só explicando. Aí eu mostrei visualmente o que ele faz. Basicamente, lembra daquele algoritmo, gente, que a gente fazia de selecionar o menor número dentro de uma lista? A gente selecionava o menor, e aí se o próximo valor fosse menor do que o menor, ele trocaria o menor por aquele valor.
Então, basicamente, esse vai um a um e vai selecionando o menor. Então, primeiro, ele passa por toda a lista e vê qual que é o menor. Aí ele pega o menor, passa para o primeiro elemento. E se ele quer ordenar em ordem crescente, ele tem que fazer isso. Ele passa para o primeiro elemento. Depois, ele seleciona o menor do próximo, sem contar o primeiro elemento, por causa que ele já é o menor. Pega o menor elemento de novo, passa para a segunda posição. Vai para a terceira posição. Vê o menor, passa para a terceira posição, vai para a quarta, e assim por diante. Então, vocês veem que são muitos passos até chegar. Eu pus no chat, né, considerando a lista como 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí você vai vendo que primeiro vai o 1, que é o menor de todos, vai para frente. Depois vai o 2, que é o menor do que sobrou. Depois o 3, depois o 4. E aí vocês veem como que é complicado, por causa que para ordenar uma lista com 10 valores, com 9 valores, eu precisei de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 passos. Então eu passei basicamente a quantidade de elementos que tem. Então, numa lista muito maior, essa quantidade de vezes que eu teria que passar seria muito maior também. Aí é aquele negócio que eu falei da complexidade. Tem algoritmos que usam menos passos. E basicamente foi só para ilustrar e para complementar o que você tinha falado, Luiz. Pode continuar. Ok. É isso mesmo que ele mandou no chat, se vocês quiserem conferir aí. Tá? E aí, alguém tem alguma dúvida desse exercício aqui? Dessa lógica aqui de trocar com auxiliar? Dessa lógica aqui do for? Se não tiver nenhuma dúvida, a gente passa para o próximo, então. Tá. Então, próximo, o Luiz Miguel vai explicar para vocês, né, que é o seguinte: ler os nomes de 5 alunos de uma turma. Ler também uma nota para cada um dos 5. Mostrar no vídeo um relatório com os nomes e as notas dos alunos ordenados na ordem decrescente das notas. Ou seja, a gente tem que comparar, então, todas as 5 notas. E aí eu teria que ordenar essas notas de forma decrescente. Seria ao contrário daquilo que a gente fez no primeiro exercício. Só que aí ele quer que a gente acrescente também o nome desse aluno, né, que teve a nota ordenada de forma decrescente, tá? Então, vamos mudar aqui. Explicar para a gente. Pode começar. Então, basicamente a lógica vai ser muito parecida. A diferença é que vai ter toda a lógica de pegar o nome do aluno e ordenar. Enfim. Espera só um pouquinho que eu acho que travou a minha tela aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Caramba, pera. Então, a minha tela aqui só vou... Tá certo. Então, a primeira coisa que a gente faz é ler os nomes de todos os alunos e a gente vai precisar de uma correspondência, de nome para nota. Mas, primeiramente, a gente vai ler o nome e como a gente quer que os espaços sejam pegos, né, a gente precisa desse circunflexo barra N. Eu acho que a gente não chegou a explicar isso, mas se a gente quer pegar uma string que tem espaços no meio, com o scanf, a gente precisa desse acento circunflexo barra N. Basicamente, é um getS_nome. É o mais usado, né, getS_nome, em vez desse scanf aí. E depois, a gente pega a nota. Basicamente, é isso. A nota também é um vetor, né? Então, a gente já viu o vetor, é uma lista, né? Com as notas e o nome da pessoa. Aí, a gente faz um for para passar 4 vezes, que são, se eu não me engano, os 4 alunos, né? A gente passa do 0 até o 4, ou seja, a gente passa 5 vezes, não, 4 vezes mesmo.
no 0, 1, 2, 3, 4 vezes. E aí, logo depois a gente passa 5 vezes. Então, são 5 alunos e são 4 notas, né, para cada aluno. Não, é uma nota para cada, né? De 0 até 4 são 5, né? Ah, São tá. cinco. Sim, faz sentido. Então, a gente faz o if para conferir. É a mesma lógica de antes. Você pega o menor de todos e aí você atribui aquele valor menor. Então, é a mesma coisa que estava antes. Você pega o menor de todos, passa para frente. Depois vai para o próximo, pega o menor de todos, passa para frente. E aí você vai precisar guardar qual que é o menor, qual que é o nome da pessoa que teve a menor nota. E aí para isso a gente usa esse strcpy, que é basicamente string copy. A gente copia o nome da pessoa, o nome do aluno que tirou a nota que a gente está vendo, e está mandando para esse auxiliar, que é basicamente o que vai guardar o nome que a gente está usando. É igual o auxiliar que a gente está usando para guardar a nota, ali em cima. E depois a gente vai trocar os nomes que a gente leu, né? O menor passa para o maior e o maior passa para o menor. E logo depois a gente guarda no menor agora, ou no maior, pera aí. É muito confuso isso. No maior agora. A gente guarda no maior o nome auxiliar. Basicamente a gente só troca os nomes. No fim das contas a gente só troca os nomes. Então a gente faz a mesma coisa 2 vezes, uma para a nota e outra para o nome, por causa que a gente tem que guardar tanto a nota quanto o nome. E o algoritmo de ordenação é o mesmo. A gente seleciona o menor, nesse caso, como é o contrário, você vê se é maior. Então você pega o maior, passa para frente, pega o segundo maior, passa para frente, assim por diante. E logo depois a gente escreve as notas, escreve o nome do aluno e a nota. A gente ordenou tanto os nomes dos alunos quanto as notas, né? Então a gente pode escrever de forma ordenada. Bom, a execução seria isso, né? Vamos voltar com os nomes. Pedro, 7.9, Maria, 8.6, João, 5.4, Lucas, 2.5. E aí eu vou colocar um nome composto para a gente ver que guarda os dois nomes, né? Tanto com aquele scanf daquela forma ali, quanto com o get, que seria mais simples, né? De escrever ali. Então, se eu colocar Maria para uma pontuação de 6.5, ele ali na saída ele me mostra também, né? Maria Clara certinho. Ele pega ali e a gente ordenou. De forma ordenada. A grande sacada, né, desse exercício é basicamente fazer 2 listas paralelas, né? Uma com os nomes, outra com as notas. Aí você ordena as duas ao mesmo tempo. Isso. E aí ele pega o seguinte aqui, ele vai ordenar primeiro as notas, né? Então ele vai pegar vai pegar a menor nota e vai pôr lá para o final. E a maior vai ficando em cima. Então, quem teve maior nota, Maria, 8.6. Então, Maria obteve a maior nota. Então, primeiro ele ordenou as notas, 8.6, 7.9, 6.5, 5.4 e 2.5. Depois ele ordenou os nomes. Qual teve maior nota? Maria, Pedro, Maria Clara, João e Lucas. Tá? E esse padrão do texto aqui, basicamente. Então, a gente só ordenou aqui de forma decrescente e os nomes, né, das notas. Tudo bem, gente? Tem alguma dúvida aí sobre o exercício? Podemos passar. Alice, Felipe. Pode passar. Beleza. Cristiano, todo mundo entendendo aí certinho, então, né? Não, só para quem quiser procurar depois, para quem quiser pesquisar, estudar depois, esse algoritmo que a gente usou nesses dois exercícios é o selection sort. Ordenação por seleção. Eu não lembro como que está lá
o slide em português, mas se você for procurar, você procura por Selection Sort. É só isso. É isso mesmo. Selection Sort, método de seleção. Você seleciona o menor, né? Se você quiser ela crescente, você seleciona o menor, passa para frente. E aí assim por diante, né? Basicamente é isso. Beleza. Então a gente fez aí os 2 exercícios, tá? Vocês tentem fazer e enviem lá no Moodle. Se não conseguir, pode ver o gabarito lá e fazer o envio, tá? Então, o que está por vir? Né? Nossa matéria, então, do curso, ela acabou, né, aqui em ordenação. Então, a gente não vai ter mais matéria nova, a gente só vai ver agora, não vai ter mais matéria nova, né? Acabou aqui o conteúdo do curso de linguagem C, tá? E aí eu vou falar agora sobre a finalização do curso e a certificação. Tá? Então, o que está por vir? Né? A finalização do curso e a certificação, que vai ser quando? Após o carnaval. Tá? Na próxima semana, terça-feira, é feriado. Então, na outra semana, a gente volta aqui na aula, tá? No mesmo horário, 6 horas, para falar sobre notas, sobre os exercícios que a gente fechou, né? Problemas que a gente tiver com notas aí, certificação, etc. Tá? Vamos explicar como é que como é que gera lá o certificado e etc. Tá? Então, por favor, não faltem aí nessa próxima aula, né? Sem ser essa agora do feriado, na próxima. Tá? Seria basicamente isso. Eu gostaria de perguntar se vocês têm alguma dúvida. Se tiver, pode mandar lá no grupo do WhatsApp, me chamar no privado, ou também pode mandar lá nos fóruns de dúvidas do curso. Tá? Pode me chamar no privado também. Pode chamar o Luiz Miguel também. E aí, voltando aqui nesse slide aqui, ó, dessa finalização do curso e certificação, para todo mundo agora do curso, tá? Para quem estiver vendo a gravação aí, esses 2 últimos tópicos foram facultativos, tá? Então, as pontuações deles não entram no nossa certificação, tá? E aí, na semana que vem, mesmo não tendo aula, eu vou tentar colocar para vocês de 3 a, no máximo, 5 exercícios simples, tá? Ali no LVP mesmo, do jeito que vocês já estão acostumados a fazer. E aí vocês pegam, né, na terça-feira ou no dia que vocês puderem, certamente vai ser 3 exercícios, tá? Não vou encher vocês, não. E aí vai, só para revisar mesmo, a gente pega um ali de mais complexo, assim, de estruturas condicionais, mais complexos ali de estruturas de repetição, e que utiliza também suíte, e outro também mais complexo de funções, tá? Provavelmente, tá? Porque a gente já tem que entrar nessa parte mais complexa, né, Luiz Miguel? Porque a gente está numa fase mais complexa, e não pode ficar só pensando em fazer coisas fáceis, né? Sim, sim. E aí eu passo lá para vocês uma revisão, tá? E vocês procurem fazer na próxima semana no lugar da aula, né? Como vai ser feriado, então vocês façam. E na próxima semana a gente tem a aula de finalização do curso, né? E talvez o Oswaldo apareça aí para dar um alô para vocês. E a gente finaliza com a certificação final do curso, tá? E aí, no mais, eu vou tentar fazer um formulário, talvez até agora que eu faço, e mando para vocês. Coloco o link lá no Moodle e mando para vocês no WhatsApp, tá? Para vocês falarem, né? O que vocês acharam do curso, falar alguma coisa que pode ser melhorado, né? O que vocês gostaram e etc. Né? Das explicações de nossos monitores, se ajudou ou não, se o material foi bom. Eu vou criar essas perguntas e vocês preencham lá, tá? Eu vou enviar para vocês. Tá? Então, mas é isso. Se não tem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui nossa aula, tá? Vou parar a gravação e eu